João, para antes da gente começar a falar dos planos de governo, desenvolvimento, as ideias que você tem, eu gostaria que você esclarecesse a situação que está ocorrendo, porque tem aí um pedido de impugnação da sua candidatura. Você é exemplo de outras pessoas, está entrando com uma ação para manter a candidatura. Como que está essa situação? Qual é a sua expectativa antes da gente falar das suas ideias? Haroldo, olha, Já tem 9 minutos ainda. Nós vamos disputar a eleição e nós vamos ganhar a eleição. Pode escrever o que eu estou te falando. Nós vamos disputar a eleição, nosso nome vai estar lá, nosso número vai estar lá. Nós vamos ganhar a eleição. Esse indeferimento de um registro, para quem tem ação como eu tenho, essa ação é uma ação do aniversário da cidade de Botucatu de 2015, onde nós contratamos uma empresa para fazer o aniversário da cidade, e nessa contratação, a empresa tinha que colocar, além dos artistas, ela era obrigada a colocar palco, som, iluminação, pagar a hospedagem dos artistas, o transporte dos artistas e dos funcionários, de toda a estrutura dos artistas. Na hora de prestar contas, essa empresa só prestou contas do cachê dos artistas, e ela deixou de prestar conta do valor que ela gastou com palco, com som, iluminação, e é óbvio que ela gastou porque teve o show, inclusive teve palco, teve tudo. Mas não prestando contas, o Ministério Público entrou com a ação, né? Ela perdeu o prazo, a empresa perdeu o prazo de apresentar todas as notas fiscais e ela foi condenada, e eu, como ordenador de despesa, porque o prefeito é o que ordena a despesa, toda a contratação que você faz na prefeitura, seja uma contratação de R$2.000, R$5.000, R$100.000, R$1 milhão, o prefeito responde. Né? Então eu, como ordenador de despesa, acabei também sendo... Dolo, então. Não, acabei sendo processado porque a empresa não prestou contas das despesas que ela teve com hospedagem, alimentação do artista, palco, som e iluminação no dia do show. Bom, respondendo esse processo, agora a empresa ela está propondo um acordo, né, com o Ministério Público, junto com o Ministério Público, onde ela assume que foi ela, não o prefeito, que foi o responsável pela não prestação de contas. E eu tenho certeza que, diante disso, nós vamos acabar, o processo vai se extinguir e nós vamos estar disputando a eleição com muita tranquilidade. Eu quero, inclusive, tranquilizar todos os botucatuenses, todos que estão nos ouvindo. Primeiro, que não tem nenhum enriquecimento ilícito meu, é só pegar a decisão judicial para ver o que tem e o que não tem. Se o prefeito levou dinheiro, não levou dinheiro, está lá na decisão judicial. Agora, é óbvio que tem muito falatório, né, Haroldo? Sempre foi assim comigo. Então é o caso só da festa, que eu li só no o caso site só... aí. Não, teve um site que colocou que tem 4, 5 ações, nada disso. É um caso específico do aniversário da cidade de 2015, que a empresa mesma assumiu que a culpa é dela, não é do prefeito. Mas o prefeito, como é ordenador de despesa, acaba respondendo. Tá certo. Bom, João Cury, vamos começar então. O tema aqui é aberto e o nosso objetivo é que você se comunique num grande comício digital aqui com a região. O objetivo de levar suas ideias. Se houver divergência, ela não vai ter réplica, eu vou apresentar, você se explica. Então, como você está muito bem habituado com questões de educação, quais são as ideias e planos para você, considerando que educação é o começo de uma vida? Agora mesmo estávamos falando sobre o 14º Venha Conhecer o IB. Botucatu tem faculdades de tecnologia, tem incubadoras, tem Senai, tem Senac, tem Sebrae, tem mais o quê? Tem mais o SESI, tem uma série de órgãos de instrução na cidade. Qual a ideia que você oferece para aquelas pessoas que atuam nesse setor com o objetivo de desenvolver o ensino e empregabilidade? Haroldo, nos últimos 6 anos eu dediquei minha vida à causa da educação. Fui secretário de Educação do Estado, administrei cerca de 4 milhões de alunos, 200 mil funcionários. Secretaria de Educação do Estado é uma das maiores do mundo. Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, fui secretário, presidente da FDE. Então hoje eu posso dizer com muito mais propriedade do que da época que eu fui prefeito. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, de cada 10 crianças, só 3 estão em creche. Só 3. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como é que a gente faz para ajudar os municípios, né, a colocar essa criançada para dentro da creche? Esse é um direito da criança, não é só um direito da mãe. Né? É importante para a mãe? Mas é um direito da criança. Então, uma das formas que a gente quer é poder pegar uma parte do recurso que tem no governo federal, muito recurso concentrado no governo federal, e mandar esses recursos para os municípios, porque os prefeitos não têm mais condições. Eu conheço prefeitos de cidades pequenas, principalmente, que você fazer uma obra de 3, 4 milhões para construir uma creche para 150, 180 crianças, as prefeituras passam muita dificuldade. Então, uma ideia minha como deputado federal é lá em Brasília negociar dentro do Congresso Nacional para que a gente distribua mais recursos para os municípios, já que essa demanda é uma demanda municipal.
Paulo, a demanda de colocar crianças em creche. Aqui em Botucatu, mesmo ainda nós temos uma fila de espera. Em São Paulo, quando eu fui secretário municipal de educação de São Paulo, nós zeramos a fila de espera. 85 mil crianças a gente ajudou a colocar para dentro das creches e hoje São Paulo praticamente o tempo de espera hoje é de um mês, né? Quando tem. Então creche, educação infantil, primeira infância é meu foco absoluto. Valorização de profissional da educação. Seja professor, diretor de escola, quem trabalha na merenda, quem trabalha na limpeza da escola, quem trabalha no transporte escolar, na área administrativa, ou seja, é ter previsão, né, de valorização. Isso passa por remuneração, né, desses profissionais, por premiação pelos resultados, tudo isso está na minha plataforma também. Eu posso dizer para você uma coisa sem medo de errar, Haroldo. A educação não é uma das chaves de transformação da sociedade, ela é a chave. A chave. Ou a gente investe, prioriza, ou então nós vamos ficar patinando como a gente está patinando. Então isso é uma das coisas que eu aprendi a fazer. Aqui em Botucatu, você falou de faculdades, de ensino superior que tem aqui. Eu trouxe para Botucatu, na minha época, a Galileu. Nós trouxemos aqui a UniBR. Nós trouxemos e trabalhamos para trazer o curso de biotecnologia, de bioprocesso aqui na Unesp. Enfim, essa experiência que eu acumulei é o que eu quero levar para Brasília, para a gente poder melhorar ainda mais a educação aqui da nossa cidade, da nossa região e do estado de São Paulo. Bom, nós temos ainda 3 minutos e 19 segundos para o primeiro bloco. Gostaria que você falasse, um deputado federal, ele pode atuar com os institutos federais, com as FATECs nos estados, etc. E o ensino técnico foi, durante um certo tempo, hostilizado, com preconceito, e hoje, com essa chamada indústria 4.0, ele passa a assumir importância. Você, sendo um deputado, tem uma proposta para esse setor? Sim, ensino profissionalizante. Temos que pegar qual é a vocação econômica da região. Por exemplo, Botucatu. Aqui nós temos uma vocação para a área da saúde, então nós temos que formar mão de obra na área da saúde. Porque aqui nós temos muitos leitos hospitalares, uma demanda de saúde muito grande. Então nós temos que formar essa mão de obra. Senão a gente vai ter um apagão de mão de obra. Na área metal-mecânica também temos uma demanda. É vocação da nossa região isso, né? Tem a CAI, o Induscar, várias empresas aqui. Então que tipo de mão de obra essas empresas precisam e a gente forma, qualifica com curso técnico profissionalizante, porque a chance da pessoa sair empregada é muito maior. É educação por emprego. Né? E principalmente dar oportunidade para essa juventude, né? E também para as pessoas de 45, 50, 55 anos. Eu estou conversando com muita gente, Haroldo, e a gente tem uma injustiça com pessoas com mais de 40, 45 anos que não conseguem voltar para o mercado de trabalho porque elas precisam ser requalificadas do ponto de vista da sua formação. Essa é uma das minhas prioridades. Aproveitando, falando em requalificação, temos 1 minuto e 51 segundos do primeiro bloco. Como o governo muitas vezes atiça para cima do orçamento do Sistema S, SES, Senai, Senac e outras instituições. E a gente percebe que eles estão querendo adotar uma postura mais eficiente no ensino. Existe possibilidade de um deputado federal auxiliar as instituições, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, para fortalecer essa cadeia produtiva que inclusive ajuda a reciclar e ampliar a possibilidade de emprego? Olha, o Sistema S é um exemplo de educação. Se você for no SESI, você vai ver como é brilhante ali a educação oferecida. Pena que não é para muitos. Então a gente precisa universalizar, a gente precisa dar escala, precisa dar volume. Ou seja, aquilo que se faz no SESI aqui em Botucatu, no Senai, o que se oferece, a gente precisa oferecer em maior escala. Colocar mais alunos, abrir mais espaço e não restringir o Sistema S. O Sistema S, para quem às vezes não sabe o que é SESI, Senai, Senac. São essas instituições que oferecem educação, ensino profissionalizante, educação para o trabalho, e a gente precisa ampliar, fortalecer essas iniciativas. Não só o Sistema S, mas também o Centro Paula Souza, as ETECs, as FATECs, inclusive fazer parceria com escolas privadas para que essas escolas privadas, como por exemplo o SEBRAC, que nós temos aqui em Botucatu, também possam oferecer qualificação profissional, ensino, formação para esses jovens e para as pessoas que querem se qualificar para o mercado de trabalho. João, durante muito tempo você, como filho de municipalista, você falou muito da integração regional, ajudou a organizar o chamado Polo Cuesta com o objetivo de oferecer inúmeros serviços. Inicialmente era administrativo e ganhou força o polo turístico. Nesse ambiente, a relação com os prefeitos da região, e todos eles buscam apoio em cidades maiores. Nós sempre buscamos apoio em Bauru, Sorocaba, Piracicaba, e outros recorrem a Botucatu. Como um deputado federal pode contribuir com a integração dessa região, considerando, eu tenho uma preocupação histórica sempre com o sul de São Paulo, que é quase um nordeste em termos de infraestrutura. O
que você oferece de ideias para integração e desenvolvimento da nossa região e o sul do estado e o centro-oeste paulista? Pergunta. A gente precisa colocar as lideranças políticas, sociais, da sociedade civil organizada, as forças da sociedade civil organizada, para dialogar. Vou te dar um exemplo. Fui conversar com o Miguel Chebani, provedor da Santa Casa de Avaré. Santa Casa de Avaré tem um espaço pronto para começar a funcionar amanhã, se tiver as máquinas, a hemodiálise. Se funcionar a hemodiálise lá, o pessoal lá de Fartura, Coronel Macedo, não precisa vir para Botucatu, sair 4 horas da manhã para vir fazer hemodiálise aqui. Né? É um desconforto para o paciente enorme. E lá tem o espaço pronto. Você acredita que do lado de Avaré, em Piraju, o prefeito não tem o espaço e tem as máquinas? O Zé Maria tem as máquinas que a Santa Casa de Avaré precisa e não tem espaço para fazer a hemodiálise, está precisando de dinheiro para fazer o espaço. A Santa Casa tem o espaço dentro, lá de Avaré, dentro da Santa Casa de Avaré, e não tem as máquinas. Só que eles não conversam. A gente não conversa, a região não conversa. Uma cidade do lado da outra. Uma cidade do lado da outra. E isso desafogaria aqui o HC de Botucatu, e o HC poderia ficar com esta parte da região atendendo, porque a Avaré ficaria com essa parte mais voltada ao sul do estado. Então, qual é o papel do deputado? O papel do deputado é fazer com que essas forças políticas, as cidades, conversem, dialoguem. Eu fiz muito isso quando fui prefeito. Quando a gente fez o Bom Prato aqui, em Botucatu, foi uma articulação regional, conversando com todos os prefeitos, câmaras municipais. Quando a gente trouxe o Poupa a Tempo, a mesma coisa. O pessoal nosso aqui tinha que fazer RG em Sorocaba. Botucatu, antes da gente trazer o Poupa Tempo para cá, o pessoal tinha que ir para Sorocaba fazer RG, esperar 30, 40 dias para ter um simples RG emitido. Mesma coisa o AME, Ambulatório Médico de Especialidade, aqui na Caio, em frente à Caio aqui. A gente, quando trouxe o AME, mais de 15 especialidades médicas, consultas, exames, com especialistas, foi para quê? Para atender a região, conversando com os prefeitos, conversando com as lideranças políticas, conversando com a Unesp. Hospital estadual, aquele hospital que a gente construiu depois de 40 anos aqui em Botucatu, nós construímos um hospital ali do lado da FATEC, perto da Embraer. Também, que jeito? Conversando, o governo do estado, colocando todos os prefeitos na mesa, para que a gente pudesse melhorar a saúde. Isso eu sei fazer. Dialogar com as pessoas, envolver as pessoas, engajar as pessoas por um projeto. A gente fez hospital assim, a gente fez Poupa Tempo assim, a gente trouxe o shopping dessa forma, porque o shopping, todos esses equipamentos, qual é a principal característica deles? São equipamentos regionais. Um shopping só para Botucatu, ele não se sustenta economicamente, ele precisa atender a região inteira. Se você for no estacionamento do shopping de Botucatu, você vai ver carro da região inteira. Então, é fazer a região conversar. Eu acho que o papel do deputado federal é, entre outras coisas, esse. Fazer com que as forças políticas da região conversem, dialoguem em torno de projetos que são voltados para a melhoria da região. Falando em região, desde a época em que seu pai era prefeito da cidade, a gente fala de regional administrativa, tivemos regional do SUS, a DIRSUS, depois antes era escritório de saúde. Há uma ideia do governo Dória de se criar a regional de Botucatu e a regional de saúde, da qual inclusive o Fernando, que é deputado estadual, participa. Mas a coisa não sai do papel. Que compromisso teremos da sua parte com esse fortalecimento regional, indo em direção a essas questões na área de saúde, administração? Outro dia a gente entrevistou o governador aqui na rádio e uma pessoa ligou para registrar uma empresa, não tem mais funcionário no Poupa Tempo, tem que ir em Bauru para fazer o registro na Secretaria de Fazenda. É o fim da picada, Então você vê que a gente está perdendo coisas aí que a gente já tinha conquistado. Bom, enfim, o Dória nunca pensou em devolver a diretoria regional que a gente perdeu na época que o PT estava aqui na prefeitura. Nós perdemos a diretoria regional de saúde na época que o Yelo era prefeito aqui, e foi uma luta. O Fernando está empunhando essa bandeira, o Fernando, meu irmão, nosso candidato a deputado estadual, está empunhando essa bandeira de trazer de volta para Botucatu e Avaré uma regional de saúde, o que tem todo sentido, porque a regional onde Botucatu está, que é a regional de Bauru, está muito grande, eles não estão dando conta, então precisa descentralizar. Essa é uma bandeira que eu quero me juntar ao Fernando para a gente ver se a gente consegue nos próximos 4 anos de fato trazer de volta para Botucatu, porque nós tínhamos aqui, e nós perdemos, trazer de volta para Botucatu a diretoria regional de saúde. E em termos de financiamento da área de saúde, João, você citou 2 exemplos, a gente tem a própria Unesp, muita gente dizendo que há necessidade de ampliar o orçamento da Unesp. Você já considerou também a importância dos trabalhadores desse setor. Com certeza, o setor de serviços da área de saúde é o que mais emprega. Ou seja, a área de saúde, se tiver um investimento correto, a cidade
pode crescer ainda mais com o investimento correto e apoio do governo e da iniciativa privada. Você tem alguma ideia nesse setor para fortalecer a nossa universidade, criar campos federais aqui na nossa região? O Haroldo, o Congresso Nacional estava aprovando o piso nacional para os profissionais de enfermagem, né? E agora isso foi suspenso. Como deputado federal, eu quero ser mais um deputado, espero ser, né, mais um deputado, se Deus quiser votar lá, para defender esse piso. Eu defendo o piso nacional para os profissionais de enfermagem. É muito importante. Esses profissionais, só ver o que eles fizeram na pandemia. Não adianta só a gente aplaudir, na época da pandemia, os profissionais de enfermagem, de educação, de saúde. Além de aplaudir, como nós fizemos na época da pandemia, a gente precisa valorizar, reconhecer. Aplaudir é bonito, mas também aplaudir e reconhecer com um salário digno, né? Isso é uma bandeira minha, porque está patinando isso lá em Brasília. Eu quero estar em Brasília para destravar isso. Agora está no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma das minhas missões. Outra das minhas missões é fazer com que a tabela SUS, sabe quanto hoje paga um exame, uma consulta? A tabela SUS, o governo federal paga aqui para a Unesp, paga para as Santas Casas, 10, 15 reais. Quer dizer, as Santas Casas não estão mais aguentando atender. Por quê? Porque a tabela SUS, que é o dinheiro que as Santas Casas recebem, os hospitais públicos recebem, que atende o SUS, recebem do governo federal, não é atualizado, não é reajustado há 15 anos, Haroldo. Mais de 15 anos que a tabela do governo federal de repasse de recursos para pagar um exame, uma consulta, não é atualizada. Então, quer dizer, não é possível. Não é possível. E em Brasília que essas decisões são tomadas. Onde é que a gente destrava isso? Onde é que a gente resolve isso? Não é na Câmara Municipal aqui de Botucatu e nem na Assembleia Legislativa. Esse é um assunto federal. Esse é um assunto nacional e eu quero estar em Brasília exatamente para poder trabalhar pelo reajuste da tabela. Reajustando a tabela, a gente consegue com que a Unesp aqui faça mais exames, mais consultas, mais cirurgias, pagando melhor, inclusive, os profissionais da área da saúde. Uhum. O João Cury, que é candidato a deputado federal, em termos de geração de emprego no estado de São Paulo, no Brasil e na nossa região, a gente tem aí uma característica, né? Muitos serviços na área de saúde, lideramos na produção de ônibus, avião e autopeças, temos uma liderança boa no setor de agronegócio. Alguma ideia para esse setor, para esses setores produtivos, de que um deputado pode contribuir com o desenvolvimento? Olha, você falou aqui que nós temos uma vocação, de fato nós temos, na área aeronáutica. Nós temos uma Embraer. Isso é uma bênção para a cidade. Tem e uma aquela Embraer. outra, a Avionics também. Avionics, que nós trouxemos de São Paulo quando eu estava na prefeitura. Agora, nós precisamos botar o nosso aeroporto para funcionar. Nosso aeroporto pode ser muito maior do que ele é. E sendo maior, ele pode ser um eixo de desenvolvimento regional. Porque o aeroporto também ele tem sempre um impacto regional. Mais um exemplo, né, de um equipamento nosso que pode ser melhor utilizado, né, e ele poder impactar a nossa região. O aeroporto ele pode dar ele mais aproveitado, melhor aproveitado, ele vai melhorar as oportunidades de negócio na nossa região. Porque aeroporto, para ficar de pé, um aeroporto como o nosso, do ponto de vista econômico, para ele ser sustentável, ele precisa gerar negócio. Ou seja, as pessoas têm que vir a Botucatu para fazer negócio, não é só lazer. Pode vir a Botucatu para ir na Cuesta, para conhecer as nossas cachoeiras, mas também precisa os aeroportos de cidades do nosso tamanho. Eu tenho um estudo. Nós contratamos um especialista quando eu estava na prefeitura, né, que apresentou para a cidade, né, quais são as vocações para o nosso aeroporto e o que o nosso aeroporto pode trazer de emprego, de renda, de recursos aqui para a cidade e para a região. Então é pegar esse projeto e botar de pé. Eu quero ajudar o prefeito Pardini, o nosso prefeito, né, que está fazendo um belo trabalho aqui, né, eu quero ajudar o prefeito, né, e a nossa região a pensar no desenvolvimento do nosso aeroporto para que ele possa ser um eixo, né, de geração de emprego, de renda, de negócios aqui para a nossa região. Dentro ainda das características de Botucatu e a importância da região, a gente tem várias incubadoras aqui na cidade de Botucatu e o Parque Tecnológico, que tem a ver com desenvolvimento de tecnologia, empregabilidade, o emprego do futuro. De alguma forma a gente está trabalhando neste momento. Um deputado, nas suas condições, com a pegada da área de educação, tem uma proposta para esse setor? Haroldo, quando a gente ousou criar em Botucatu o Parque Tecnológico. Todo mundo disse que a gente era louco, porque Parque Tecnológico só existe em cidades como São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Rio Preto, Santos, cidades muito maiores que Botucatu. E a gente falou, não, nós vamos botar Botucatu no mapa da área da pesquisa, ciência, inovação e desenvolvimento. Nós vamos botar no mapa do Estado. O Estado tem o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. É a nata dos municípios. E todo mundo dizia, Botucatu não tem tamanho para isso. Colocamos
Colocamos um parque tecnológico, está ali, indo para a Demétria, você vê o parque tecnológico. Já temos empresas ali. O que a gente precisa? Esse conhecimento que tem na universidade, as pessoas vão para a universidade e desenvolvem teses. Pensam uma série de coisas, de soluções de pouca aplicabilidade, porque depois elas não têm condição de pegar esse conhecimento e transformar esse conhecimento num produto, num negócio, para que ele possa ser elaborado e trazer alguma solução para a sociedade. A maioria dessas teses ficam paradas nas gavetas da universidade. Então é pegar essa juventude que está com a cabeça fervilhando, né, e colocar essa juventude com essas ideias dentro do parque tecnológico, dentro de incubadoras, para que a gente possa ter essa ideia e essa ideia reverter num serviço, num produto, num negócio, para que possa melhorar as condições de vida da população. A gente está fazendo isso aqui. Se você pegar o parque tecnológico que nós criamos, inauguramos em 2014, 2015, ele já vem fazendo isso. De novo, precisa fazer o quê? Dar escala. Precisa dar escala, ou seja, envolver mais a iniciativa privada para que as empresas possam aportar recurso. Aportando recurso, elas podem também pedir para o parque tecnológico soluções inovadoras para os desafios que a própria empresa tem. Eu tenho um problema aqui na minha empresa, como é que eu saio desse problema? Eu chamo a juventude, boto a juventude para pensar, né? Boto as pessoas, essa mão de obra extremamente qualificada que nós temos na universidade para pensar soluções e a gente então apresentar soluções para a área do desenvolvimento econômico, para aqueles que estão no setor produtivo. Essa eu acho que é um papel também do deputado federal. Por quê? Porque a gente tem que, só a prefeitura não aguenta bancar isso com recurso próprio. Aí precisa ter recurso de Brasília, recurso de São Paulo, e como eu trouxe o parque, me sinto também responsável por fazer esse parque se viabilizar, por esse parque virar a potência que ele pode ser. Está caminhando bem, mas ele pode, se a gente botar mais tração, se a gente botar mais força, a gente consegue fazer ele trabalhar mais rapidamente, trazendo resultados para a sociedade o quanto antes. João, nós temos ainda 2 minutos e eu vou te dar os 20 segundos que eu tomei do primeiro bloco e para suas considerações finais, considerar questões, né, que infelizmente devido ao tempo a gente não pôde elencar, mas que você julga importante dar uma satisfação para os eleitores de Botucatu, da região sul, da região mais próxima de Sorocaba, Jaú, Bauru, que certamente estão nos ouvindo e buscando uma alternativa para voto. Haroldo, então dizer para você que você começou a entrevista perguntando daquele indeferimento da minha candidatura. Você pode, eu quero tranquilizar aqui as pessoas, estou dando a minha palavra, podem confiar. Primeiro que não tem nada de errado. O que tem, muitas vezes, é maldade de pessoas que querem colocar dúvida, porque não sabem que a maioria da população acaba não lendo o processo, e aí recorta um pedacinho do que está escrito lá e transforma aquilo numa verdade. Isso não é verdade. Então, desde que eu disputei ontem, eu falei com uma pastora amiga minha, muito amiga, que ela falou para mim: João, sua vida nunca foi fácil, pode se preparar que não vai ser. Desde que eu disputei a primeira eleição para prefeito, moleque lá atrás, já comecei, antes de tomar posse como prefeito, eu já estava respondendo processo. Porque o pessoal, a oposição já tinha entrado com um processo contra nós. Então, assim, isso infelizmente vem acontecendo comigo, aqui em Botucatu, é uma coisa que eu enfrento, e já aprendi a enfrentar com muita resiliência, mas sem perder o foco. Estava ontem à noite em Piracicaba, estamos fazendo aqui esse bate-papo hoje, nós vamos ganhar a eleição, Haroldo. Botucatu, depois de 50 anos, vai ter uma cadeira em Brasília. Um botucatuense vai ocupar uma cadeira de deputado federal em Brasília. Você pode ter certeza disso. E o que eu me comprometo? Me comprometo a lutar muito, suar muito, a me esforçar muito para não decepcionar o nosso povo. Para não decepcionar, eu não posso errar. Se eu tiver a oportunidade de estar em Brasília, depois de 50 anos, representando a nossa cidade, a nossa região, um botucatuense lá, faz 50 anos que Botucatu não tem um deputado federal. O que eu não posso, se o povo me der essa oportunidade, eu não posso errar. Então vou lutar muito, vou me esforçar muito, vou me matar para poder ser um ótimo deputado, para o nosso estado de São Paulo, para que as pessoas possam se orgulhar desse voto. E eu queria pedir o voto da nossa população, votar para deputado federal no João Cury. Fui prefeito, secretário, vocês me conhecem a minha história, a minha experiência. Hoje sou uma pessoa mais experiente do que eu já fui, óbvio, passando pelos cargos que eu passei em São Paulo, tendo as oportunidades que eu tive. Eu quero levar essa experiência para Brasília, para trabalhar aqui pela nossa população. Meu número, Haroldo, é fácil. É 10 para as 4. Sabe o que é 10 para as 4? 10 para as 4. É 15h50. Tá certo. João Cury, muito obrigado. Um bom dia e boa sorte para você. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Osmar. Obrigado a todo o pool aqui
de comunicadores, de veículos de comunicação aqui que participam dessa belíssima iniciativa que vocês propuseram. Desejo também muita sorte a todos os candidatos, os meus adversários, opositores que estão aqui, né, e todos os candidatos que estão nesse momento disputando as eleições aqui por Botucatu e a nossa região. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.